Meus amigos, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, guardados, protegidos pelo nosso Deus. Estamos aguardando alguns amigos chegarem, né? Como já antecipado e anunciado durante a semana, teremos uma live, já está acontecendo, obviamente, com o tema Impactos da Quarentena na Igreja Atual. Eu acredito que é um tema da mais alta relevância para o momento que estamos vivendo, as pessoas como um todo e, obviamente, a igreja cristã, a igreja evangélica. E eu tenho o prazer de receber hoje, nessa minha live, pastor Davi Secundo. Para alguém, se porventura não o conheça, ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui no Cajuru, cidade de Curitiba, região. E é meu amigo particular, posso falar isso com muita alegria, satisfação. E ele aceitou o meu singelo convite para nós falarmos um pouquinho sobre esse tema. Então, para quem está chegando aí, a minha saudação, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vão se acomodando, ok? Serão alguns minutos, acredito eu, que de muito crescimento, de troca, conhecimento. O pastor Davi também tem uma larga formação, é advogado, é teólogo, enfim, e depois vai falar um pouquinho mais sobre a sua formação. Então, com muita alegria, eu estou recebendo hoje meu amigo, meu pastor, meu mentor, tá bom, amados? É uma alegria muito grande. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, ok? Para quem não é de Curitiba, Curitiba hoje está um dia assim, né? Tá quente, tá fresco, não tá frio, tá uma temperatura agradabilíssima. Acabei de fazer agora a minha caminhada com a minha esposa, né? Estou renovado aí fisicamente, emocionalmente, cuidando do corpo, também da alma, da família, enfim, todos são muito bem-vindos, tá bom? E quem quiser, de repente, mandar aí alguma nota, mandar uma pergunta, fique à vontade. Eu não prometo que todas serão respondidas, porque a gente vai procurar deixar, né, essa live também depois disponibilizada. Você pode fazer perguntas, se tivermos tempo, ao longo da nossa fala, o faremos, tá bom? Então estou aguardando o pastor Davi, que está por chegar. Vou dar uma observada aqui e já vamos adicioná-lo. Já estou enviando para ele assim, né? E ele deverá entrar já na sequência aqui conosco. Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa e certamente vai nos abençoar, que as suas mãos permaneçam estendidas sobre nós. O meu abraço respeitoso para todos vocês. Agradeço o carinho, tá bom? Que tem nos acolhido. Já temos participado de algumas lives nas últimas semanas e Deus tem nos abençoado rica e poderosamente. Enquanto o pastor Davi está adentrando, quero antecipar que no próximo sábado, às 19 horas, se tudo der certo, né, faremos mais uma live. Aí eu fui convidado para conversar com a pedagoga Miriam de Piais sobre a questão educacional, psicológica, e acredito que também vai ser um tempo muito, muito proveitoso para todos nós. Tá bom? Vamos lá. Vamos adicionar aqui o pastor Davi. Muito bem. Vamos aguardando. Já vai. É uma alegria poder estar com todos vocês. Um abraço, irmã Cida do FEC, do São Brás. Deus abençoe nossa amada irmã. Também o meu amigo Oséias. Também nos dá a honra da sua presença aqui conosco. E olha quem acaba de chegar, hein? Pastor Davi Secundo. Que alegria poder recebê-lo em minha humilde ambientação, digamos assim, né? Online.
É uma satisfação, pastor Davi. Que o senhor tenha aí a oportunidade de cumprimentar os nossos amigos que estão chegando ainda, tá bom? O senhor está me ouvindo? Posso falar nisso? Você está me ouvindo, pastor Davi? Estou sim, tá me Tô, ouvindo? só vou aumentar aqui o meu retorno. Acho que agora ficou melhor. Ok, Muito bem, pastor. ótimo. Por favor, eu sei que pode ser, né? É meio difícil, mas pode ser que algum amigo meu não o conheça. Então, eu queria que o senhor nos desse a honra de se apresentar, né? Eu já falei que o senhor é meu amigo, é meu pastor, meu mentor, é um companheiro de ministério e é uma referência para a nossa geração. E queria, claro, que você pudesse apresentar-se para os amigos virtuais meus que talvez não o conheçam. Eu sei que hoje, né, os meus amigos com seus amigos vão se unir aí pelas redes sociais e vai ser uma bênção. Por favor, pastor, se apresente. Maravilha. Então, primeiramente, a paz do Senhor Jesus, a um amigo, irmão e companheiro. Perdoe aí já porque eu estou sem farda, na correria do dia a dia, trabalhando e tal, e não deu nem tempo de passar um perfume. Viva, Ai, pastor. ai. É um prazer, um privilégio enorme. É este convite, já agradeço de antemão, porque tenho certeza que outros poderiam estar aqui, né, fazendo esse trabalho, mas nós fomos agraciados pelo seu convite e agradecemos. E agradecer a Deus também pelo amado estar no rol dos nossos amigos, junto com a sua esposa, a sua família, que para Amém. mim é uma honra, né? E a todos os nossos irmãos que nos ouvem agora e depois, né, que essa live possa servir para uma reflexão, né? Quem sabe até por uma mudança de atitude, de vida, de pensamentos, sentimentos, emoções, mas que tudo seja para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu acredito que eu já fui apresentado, não tem muita coisa para dizer, talvez a única coisa que não foi dita aí é que sou servo, tá? Então estamos iguais, né? Sou seu diácono, pastor Davi. Muito bem. Maravilha, Pastor maravilha. Davi, como já eu tinha antecipado aqui para os amigos, né, eu coloquei esse aviso também durante a semana, ah, esse tema que foi escolhido para nossa live, nosso encontro aqui, digamos assim, um encontro que vai ter o detalhe que outros amigos vão nos acompanhar, né? Eu tenho tido o prazer de, agora por conta da pandemia, acabou ficando raro, né? Mas o prazer de eventualmente estar com o Senhor, né, e poder ouvi-lo, né? O Senhor nos orientar em alguns aspectos teológicos, há uma troca muito boa. E, evidentemente, o tema dessa quarentena, da pandemia, ela está presente, né? Acredito também que o senhor já participou de outros encontros, outras conferências online, enfim, troca com pastores, etc. Mas eu queria brindar os meus amigos com esse tema, né? E me veio ao coração a sua pessoa. E eu queria, pastor, inicialmente, lhe fazer a seguinte indagação. Pastor Davi, que líder bíblico é a sua referência, em especial em tempos de crise? E o que, que nós podemos, digo nós, eu, meus amigos, nossos amigos, a igreja, os que depois vão ver essa live, pode aprender com esse líder, pastor Davi? Ok, ok. Muito bem. Eu acredito que é uma pergunta muito propícia, até porque todos nós temos que ter algum paradigma, né? Ninguém vive sozinho, né? Sempre tem que ter até o mais alto líder que possa existir de uma nação, ou mesmo em todos os setores da sociedade, incluindo a igreja, ele necessita de um referencial, quem sabe, ou de uma estrutura em que ele possa ter uma certa ancoragem. E eu não sou diferente. Na verdade, se eu for falar, eu me inspiro em vários personagens bíblicos, mas eu quero destacar um em potencial. Esse um é o meu homônimo, é Davi, né? É Davi. Aqui tem a pergunta: qual é o líder bíblico e o que podemos aprender com ele, né? Essa live só poderia ser dele, né? Eu acredito que esse personagem ele nos poderia nortear muito nessas questões que nós estamos vivendo. Mas por que que eu escolhi Davi? Por que que eu escolhi nesse momento Davi como sendo um referencial bíblico para um momento de crise ou para tempos de crise, né? Porque nós aprendemos no currículo de Davi algumas coisas essenciais. Em primeiro lugar,
Davi enfrentou crises na família, ele enfrentou crises com o seu líder, né, o seu líder. Ele teve o desafio histórico da sua descendência, vamos assim dizer, um problema inclusive cultural na época, e também o desafio da experiência, né, o desafio da experiência. Então, começando, deixa eu me explicar. Por que o desafio com a família? Nós encontramos o início da história de Davi ali em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus ele rejeita Saul de vez. Na verdade, ele já havia rejeitado, mas Deus ainda estava tolerando Saul por conta da paciência de Samuel em tomar a decisão que tinha que ser tomada. Até que Deus dá um basta. Eu até acho muito interessante isso, quando um ser humano ele consegue de certa forma ser mais misericordioso do que o próprio Deus, né? Como colocar assim, Sim, né? Porque Deus chega para ele e fala: ô Samuel, peraí, eu estou aguentando Saul por tua causa, até quando você vai ter pena dele? verdade, verdade. Né? Sim, Então já perfeitamente começa colocado. exatamente. Aí você vê. E Samuel, então, ele toma a instrução do Senhor e vai para Belém, que era uma cidade, era um vilarejo na época, né? Diz que na época de Jesus vivia cerca de 300 pessoas, né? Lá, quando Jesus nasceu. Imagine na época ainda de Samuel, 1000 anos antes. Bom, mas aí Samuel vai e Davi aparece para o cenário bíblico de uma forma assim inesperada, né? Ele inesperada por quê? Porque ele é o oitavo filho de Jessé e era o caçula, né? Justamente o oitavo mesmo, foi o último caçulinha. E o primeiro desafio que eu vejo nesse sentido é que quando Samuel chega e fala assim, eu tenho que me sentar à mesa, mas antes vou fazer o que Deus enviou para fazer, né? E aí então ele pede aos filhos de Jessé que entrem em fila e venham. E apresentado todos, como nós sabemos, e todos são rejeitados, porque Deus rejeitou, o próprio Deus faz a escolha ali. E Samuel, então, mas acabaram os moços, e de repente alguém fala assim: não, tem ainda o caçula, mas ele está lá no campo. Então, veja bem, a pergunta é por que que Davi não foi convidado para estar, já que o profeta, que recebeu o profeta naquela época, assim como deveria ser hoje, seria um motivo de honra, como nós recebemos os pastores há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje, um pastor chegando em casa, para a maioria dos crentes, é mais uma pessoa chegando, até faz piadinha com ele, Verdade. certo? Mas eu cresci quando apontava o pastor na esquina, ou vinha na rua, ou marcava para ele lá em casa. Meu Deus do céu, primeiro era uma hora de sermão para nós que éramos criança, e depois a gente tinha que assistir a conversa, ouvir a conversa ao longe, né? Exceto se fosse convidado. Então, imagina naquela época a reverência, de sorte que até os anciãos da cidade, quando Samuel está chegando, eles vão ao encontro, eles saem ao encontro de Samuel e perguntam: é de paz a sua vinda, o que que aconteceu, tem algum recado para nós, Deus mandou você aqui e tal. Então, quer dizer, né? E aí o seguinte, por que que não reuniu toda a família? Né? Faltou um. Então, significa que já tinha alguma coisa assim estranha acontecendo entre os filhos de Jessé, né? Que não convidaram, né? Não convidaram. De sorte que Jessé já não tem um mais moço, né? Então, nós vemos aí que Davi, ele foi rejeitado. Segundo, o desafio é justamente na família, porque Davi, ele quando teve o primeiro contato com a guerra, foi logo naqueles dias posteriores, talvez meses ou pouco antes, porque na verdade Saul chama ele de jovem, e quando ele foi escolhido e ungido, ele talvez, os historiadores dizem que ele tinha uns 14 anos, 13 anos, era um adolescente, mas quando estava na guerra, então era um jovem. Talvez aí uns 5 anos depois, tem um lapso temporal que possamos acreditar,
Mas quando ele chega na guerra, que vai levar, ele ainda continua sendo um menino de recado e sendo o serviçal da casa. Ele não foi promovido a nada em nenhum momento, né? E ele vai levar alimento para os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele ia e voltava do acampamento onde estavam alojados, onde estavam lá com embate com os filisteus. Mas um dia, Davi chega justamente na hora em que o filisteu se levanta, né? O filisteu se levanta e faz o desafio. E o desafio todos nós conhecemos. E Davi, quando olha aquilo, vê aquilo, ouve aquilo, ele, então, mas espera um pouquinho. Todo esse tempo já tinha passado-se 40 dias, 80 desafios, um de manhã e outro à tarde. Tá? E Davi fala, mas peraí, não está errado isso aí. Quem é esse cara para... Esse incircunciso? Circunciso era uma palavra muito forte, certo? Esse vagabundo, esse pagão, certo? Esse ordinário, para afrontar o Senhor Deus dos Exércitos, não, tem alguma coisa errada. Só que aí, quando ele chegou para falar com seus irmãos e falou isso, os seus irmãos fizeram o quê? Insultaram ele e ridicularizaram ele. E o que ele fez? Então, a primeira lição, a pergunta qual é meu referencial e o que aprendo com isso? Veja bem, na primeira situação, e na segunda, tanto na primeira quanto na segunda, demonstra claramente um litígio familiar. Mas em nenhum momento você vê ao longo da história, Davi, em nenhum momento houve espírito de vingança, não houve espírito de vingança em momento algum. Se Davi quisesse se vingar dos seus irmãos, assim como o grande homem de Deus, José, que poderia ser a nossa inspiração também nessa tarde, né? Que foi também um promotor de uma solução num tempo de crise, certo? Mas não teve o espírito de vingança. E também, quando ele foi ridicularizado, ele não se vitimou. Ele não baixou a cabeça e disse, vocês têm razão, tá certo, tá, aquela coisa toda. Não, ele continuou com o seu pensamento, ele não mudou. Falou, não, tudo bem, vocês acham isso de mim? Estou parafraseando. Mas, certo, eu continuo com o mesmo pensamento. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos? Certo? Então, ele não reagiu com agressão, não se justificou e não se vitimou, ele encarou o problema. Ele falou, não, tudo bem, certo? É aquilo que nós aprendemos com Jesus e Estevão, perdoa eles porque não sabe o que faz, ou o que fala. Tá? Segundo desafio, eu estou correndo porque eu sei que o tempo é precioso, né? E nós Fique à temos, vontade, pastor, fique à vontade. não podemos abusar da paciência dos nossos ouvintes, né? O segundo desafio que Davi teve, esse eu acredito que foi um dos mais difíceis, né? Que foi lidar com um líder ciumento. Né? Existe isso, pastor? Existe isso? Não sei. Eu não sei. Existe. Eita! Pegar um jargão aqui pentecostal, pastor. Fala, Jeová. Fala, Jeová. Veja bem, a paz de Davi durou pouco tempo. A paz de Davi durou pouco tempo. Davi, veja bem, quando nós encontramos o final do capítulo 17, 1 Samuel, nós encontramos ali, então, o desfecho de toda a história da batalha que Davi venceu o gigante. Né? Uma festa tremenda. Tal. O que Saul faz? Saul pega Davi e falou, espera um pouquinho, um camarada desse não pode ficar solto por aí. Ele pode ser um garoto, pode ser um jovem e tal. Né? E o que ele faz? Ele traz para junto dele, ele traz para o convívio dele, ele traz para dentro da casa dele. Davi fica íntimo da casa dele, de sorte que o filho de Saul, chamado Jonatas, ele se despoja, ele tira tudo que de mais valor ele tinha, pessoal, porque naquela época se valorizava muito os seus pertences pessoais, né? Imagine que Jonatas chega a entregar a própria espada para Davi. Ele estava entregando a própria vida, porque a espada era a vida da pessoa naquela época de guerra. Eu estou entregando a minha vida na tua mão. E era pessoal, né, pastor? Tá? Então, exatamente. Fantástico isso.
Quando você medita nessas coisas assim, você vê, poxa vida, né? E a Bíblia diz que Jonatas amou Davi. Era um camarada carismático, era um camarada que, veja bem, ele não chegou, não vê Davi de forma nenhuma se vangloriando. Eu fiz, eu matei um exército inteiro de covardes. Ah, que é isso? Nem precisei de armadura nenhuma, não precisei de escudo, não precisei de escudeiro, não precisei de flecha, não precisei nada disso. Eu fui lá com a cara e a coragem. Você não vê É isso. verdade. Davi é recebido dentro do palácio e isso não lhe sobe a cabeça. Ele lida com a fama de uma forma humilde, serena, como algo natural da vida. Né? Verdade. A vitória de Saul, de Golias, houve mais impacto em toda a outra sociedade, todo o país, do que na estrutura de Davi. Davi, para ele, foi mais um que poderia, certo, enfrentar, foi mais um. Ele não estava nem aí. Ele venceu o urso. Olha o que ele olha. Eu venci um urso, eu venci um Para quem leão. rasgou o leão e o urso, né, pastor? Tá? Só que o mais interessante é que ele só fala isso não para engrandecer, mas para ter credenciais, Exato. e isso mudou. É. A pergunta é, mudou? Hoje você tem uma credencial, você tem um respeito, você tem uma recepção. Você não tem a credencial, você é tratado como o quê? É. Tá? Ele só usou o leão e o urso como um cartão de visita. Quem é Um você? currículo, né? Ah, eu sou filho de Um Jessé. currículo, né? Um Oi? currículo. Exato, exatamente, o currículo. Quem é você? Tá aqui o meu cartãozinho. É igual o cartão de visita que Faraó recebeu de Moisés. Quem foi que te mandou? Eu sou o que sou. Não explica nada. Não explica nada. Tá? Mas olha, Davi, primeiro, Davi ele era eficiente, precisa se notar isso. Eu anotei alguns pontos aqui que eu abri o tema. Davi ele era eficiente no que fazia. Ele cuidava bem das ovelhas, ele protegia bem o rebanho de todos os perigos, tá? Isso longe da plateia, tá? Isso aí é uma questão de caráter. Caráter é o que você não é quando os olhos dos outros estão vigiando, não estão vigiando. É um verdadeiro caráter. No público, ele manifestou a mesma coisa. Ele venceu Golias com a cabeça dele e entregou para Saul. Chegou lá, entregou, tá aqui, ó, o seu troféu, acabou. Vitória é sua, entregou na mão dele. Certo? Se Saul tivesse falado assim, volta para o teu pai, ele tinha voltado do mesmo jeito. Para ele não faria diferença nenhuma. Né? A tranquilidade de Davi, destaco mais uma vez, foi por pouco tempo, por quê? Nos primeiros versículos do capítulo 18, do capítulo 1 ao capítulo, versículo 1 até o versículo 6, aí é uma bênção, Davi e tal, aquela coisa toda. Davi, ele é o assunto do momento na casa real. Ele revigora a casa real que já estava quase morta, né? Já estava morta perante Deus. Né? E ele revigora, ele traz novo ânimo e tal, um jovem fazendo a diferença e tal. Só que Davi sai porque Saul pega e coloca ele como um comandante, mesmo sendo um jovem inexperiente, mas era vigoroso, valoroso. A Bíblia diz que ele era prudente. Ele era prudente. Certo? Observe bem que maturidade não tem idade. Verdade. Davi era um homem que tinha maturidade. Né? Os encantos do palácio não corrompeu o seu interior. Amém. E isso é uma grande lição. E quando então ele pega e vai para a guerra e vence todas as guerras que Saul mandava, então chegou o momento que quando chegou na cidade, a Bíblia diz que começou um alvoroço, agora começou o lado político da coisa. Diz que as mulheres voltavam, porque imagine, a mulher, o temor da mulher, o marido sai e não volta. Quantas que ficaram É. viúvas? E com Davi não, com Davi a história mudou, né? Os maridos iam e voltavam para as suas casas, e ainda com o troféu da vitória. Por quem é esse cara? De onde surgiu ele? É. Certo?
Aí as mulheres entram numa combinação lá, faz aquele círculo amigo, que não tinha WhatsApp, mas deveria ter os encontros nas praças e tal. Fala, gente, nós temos que receber o nosso exército agora quando vir. Vamos receber com louvor aí, né? Temos um comandante que não é diferente de Abner. Abner ia e voltava derrotado. Davi vai e volta vitorioso, cara. E agora? Vamos cantar. O povo de Israel já gosta de cantar, até nos nomes tem cântico. Verdade. E aí começa o inferno da vida de Davi. Saul matou milhares, mas Davi 10 vezes mais. É. Aí Saul fala assim, pera aí um pouquinho. Para mim só deu milhares e para Davi 10 vezes mais? Não, isso está errado. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Saul tinha Davi em suspeita. O que Davi fez para Saul desconfiar dele? Saul pensar mal dele? Saul queria lhe trair. Davi não fez nada. Estritamente o que Saul mandou. Vai e vence a batalha. Quem fez foi os outros. Isso corresponde muito, eu aprendo muito com hoje, as pessoas matam as outras sem conhecê-las, simplesmente por conta da fofoca, da calúnia e da difamação. Por isso que Deus abomina essas coisas. Né? Quando ele fala através do filho de Davi, Salomão, né? 6 coisas Deus aborrece, mas a sétima ele abomina com a sua alma, aquele que promove intriga entre os irmãos. Isso é forte. Então tá certo que não é forte. Né? Então, o que acontece? Agora, o que eu aprendo com isso? Davi, mas antes disso, Saul agora ele começa a atacar Davi. Ele se arma contra Davi. Mais interessante, você vai ler num texto que Saul um dia ele é acometido de um espírito maligno permitido pelo Senhor. A Bíblia diz que o espírito mau veio da parte do Senhor. Ou seja, o Senhor permitiu, vai lá, demônio, e toma conta de Saul. E Saul rei, Saul com todos os seus a sua autoridade, ele começa esse espírito maligno a profetizar. A Bíblia diz que ele começou a profetizar e com a outra mão ele tinha uma lança. E profetizando, ele lançou a lança para matar Davi. Eita. Simbólico isso, hein? Ah, não, Muito forte. isso aí, para mim, professor e pastor, amigo, não sei nem como me dirigir a Amigo, amigo, por ti, favor. doutor, E agora aluno aqui, meu aluno. amigo. Isso, para mim, é um tipo, usando figura de linguagem da Bíblia, é um tipo que aponta para um antítipo. O antítipo que nós estamos, na prática, vivendo hoje. Verdade. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas dentro da igreja profetizando, com o microfone na mão, pregando, sapateando e tudo mais, e detonando o seu colega, matando o seu companheiro. Língua. Triste. Muito triste. Né? Mas o que eu aprendo com Davi? Por que Davi, então, me inspira nessa questão de lidar com o líder ciumento? Inclusive, hoje, aqui entre nós, que estamos ouvindo, tem muitos pastores, líderes, e eu estou dizendo de líderes evangélicos que eles não têm a Bíblia mais como regra de fé e prática, tem outros livros. Porque se tivesse a Bíblia como regra de fé e prática, não fazia com os liderados o que faz. Exatamente. E nem liderados fazia com seus líderes o que faz. Porque nós estamos vivendo um momento de inversão total de valores. Né? Você quer ser um excelente pastor aos olhos dos homens, lê um livro por nome de 48 Leis do Poder. É um livro lá do mundo que ensina você a ser um líder. Certo? Então, quer dizer, eu não estou dando dica, ninguém leia esse livro porque pode até se corromper, tá? Se não tiver maturidade. Mas Davi, mesmo sendo atacado, perseguido, o que ele fazia? Isso que me admira. Ele sempre procurava ficar perto do líder. Você já notou? Davi, ele só se afasta de Saul
para proteger a própria vida. Saul tentava matá-lo. Aí ele fugia. Saul sentia falta da presença de Davi. Mandava chamá-lo. Davi voltava e fazia de conta que nada tinha acontecido. Exatamente. Continuava do mesmo jeito, servindo o rei. Ele continuava defendendo Israel, ele continuava comandando os exércitos. Saul tentava matá-lo, fugia. A missão era maior do que a Saul circunstância, né, mandava pastor voltar. Davi? A Senhor? missão dele era maior do que a circunstância. Perfeito. Mas ele é uma coisa que eu descobri em toda a vida de Davi. Ele respeita o princípio da autoridade, entre vários outros, mas o princípio da autoridade, ele é inalienável na vida de Davi e irrenunciável. Verdade. Ele não... Espera um pouquinho. Por mais que Saul... E isso demonstra quando ele está na caverna, e Saul chega tão próximo, mas não o toma. E Davi, então, tem a oportunidade de matá-lo. E quando ele vai perto, ele pega a espada, a própria espada de Saul, corta a orla do manto de Saul, certo? E vai embora. E a Bíblia diz que aquele ato pesou-lhe no seu coração. Ele se arrependeu de ter feito aquilo. E quando alguém incentivou ele, incitou ele a matar, a tirar a vida de Saul, que era muito fácil para ele, quem enfrentou Golias, Saul era fichinha. Saul, não podemos esquecer que ele era pastor de jumento. Verdade. Não era guerreiro, era pastor de jumento. Meu Deus. Verdade. Tô pegando pesado, por favor. Não quero ofender ninguém, tá? Não é indireta para ninguém, por favor. Aqui é o que Deus está colocando no meu coração, estou sentindo, Amém. né? Tenho liberdade, Amém. né? Então estou falando. Então, Davi, ele fala uma palavra fantástica. Longe de mim me levantar contra o ungido do Senhor. Verdade. Ou se esse princípio vigorasse hoje na vida de todos, É. nós não teríamos as rebeliões que nós temos, nós não teríamos as brigas que nós temos dentro da casa do Senhor, nós não teríamos essa desunião que se existe hoje Falta entre de unidade, os né? ditos cristãos e evangélicos. Exato. Respeito à autoridade. Quem não quer a autoridade é porque não quer ser submisso. Exato. E aí não quer ser não tem submissão. Quem não tem submissão não é servo. E quem não é servo não está na seara do Senhor. Porque o Senhor falou assim: rogai ao dono da seara para que envie ceifeiros, ou seja, servos para a sua seara. É. De sorte que quem comanda é mais, vamos assim dizer, é mais ou é menor, vamos assim, menor do que o comandado. É. Né? É a lógica do Senhor Jesus. Ele A inverte, palavra né? ministro hoje tem uma conotação. Ele inverte. Biblicamente, a palavra ministro é totalmente oposta da que nós entendemos hoje. É. Então, o que acontece? O respeito à autoridade. E isso, citando mais um exemplo, do próprio Senhor Jesus, que quando ele está diante de Pilatos, e Pilatos ele questiona, e Jesus quieto, permanecia, Pilatos, então, ele apela para um princípio romano, que era o princípio da propriedade da vida. O César, ele tinha propriedade da vida, ele podia matar, por isso que era chamado Kyrios Kaiser, né? Senhor César, porque a palavra Senhor, naquela época, tinha algum significado, e um deles, em se tratando de autoridade que era considerado o divino, César era o divino, né? Ele autoproclama, a história diz isso, que ele autoproclama um Deus, né? Os Césares terminou criando quase uma dinastia,
né? Então, ele agora tinha o poder de tirar a vida e dar a vida. E Jesus, então, neste momento, ele faz uma colocação. Não é em sua defesa, mas em defesa da autoridade. Tu teria sobre mim, se do alto não te fosse concedido. Amém. Então, é para pensar muitas vezes quando alguém se levanta contra uma autoridade, porque, biblicamente falando, todo o pecado contra a santidade de Deus foi perdoado. Todo o pecado contra a autoridade de Deus não foi perdoado. Muito bom, pastor. Você pode ver. Né? Eu fui claro. Sim, claro. Não, Eu estou sendo claro. sim, perfeito. Né? Isso me preocupa muito. Você, só exemplificando, a pessoa adulterou, se arrependeu, Deus perdoou. A pessoa matou, se tornou um assassino, se arrependeu, Deus perdoou. Né? A pessoa, no caso de Davi mesmo, né? Davi ele só abriu mão de Deus um momento, e no dia que ele abriu mão em toda a sua vida, ele fez duas desgraças terríveis, né? Que foi cometer um adultério e um assassinato. Então observe bem, Deus perdoou o pecado de Davi quando ele se arrependeu. Né? Agora, pecado contra a autoridade de Deus, por exemplo, Datã, Coré, Abirão e On, e mais 250 líderes, e depois mais 14.700 membros das congregações que eles dirigiam. Ou seja, em torno de 15.000 pessoas, certo? Pecaram contra a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus era que estava na vida de Moisés. Porque Moisés, hoje, não serviria para liderar nenhuma das nossas igrejas. Né? Olhando do ponto de vista do tipo de liderados que muitas vezes temos. A maioria não iria seguir um obreiro chorão, um obreiro que nunca tinha uma resposta na hora. Você pode ver, Moisés, ele nunca tinha uma resposta. Ele sempre falava assim, aguarde, volta amanhã, depois da manhã. Ele sempre fazia Não isso. tinha oratória, né? Um obreiro que não, Não tinha senhor, oratória. Ele é de dura não palavra, né? tinha oratório. Exatamente. Ele desaprendeu todo o conteúdo científico que há, pelo menos a exposição, né, que ele aprendeu no Egito. Então você vê Moisés, de uma certa forma, sendo um pastor rejeitado pelos homens, né, porque ele não tinha absolutamente nada de característica que pode-se dizer um líder de hoje tem. Proativo, dinâmico, tal. Não, não, nada disso. Verdade. Só que Moisés tinha uma coisa que muitos não têm hoje: fé e confiança em Deus. Amém. Amém. Pastor, mas que imersão, hein? Primeiro mergulho, já a gente já foi longe, hein? Se me permite, pastor, eu não sei se o já conseguiu concluir a primeira Sim, pergunta. Posso passar, dar fazer uma conexão com a segunda, pastor? o horário é teu, eu tô, né? Podíamos falar mais dos desafios de Davi aqui, porque me identifico com ele a tarde inteira. Tá certo. Eu preciso aqui, pastor, só dar uma nota, né? Eu aprendi com a Hum, sua, com o pastor, é, e isso é muito importante, né? Creio que estamos todos aprendendo em relação a tudo isso. Mas essa parte, assim, de conduzir essa live, o pastor Éder, né? O Éder é a minha referência, né? Ele faz live todo dia, enfim, eu tenho acompanhado ele. Então, eu quero mandar aqui, pastor, eu sei que alguns são seus amigos, mas, assim, estão mandando algumas mensagens aqui. Por exemplo, hum. o Juninho Viviane está mandando aqui um abraço para todos, para nós, né? Pastor Jandiro Silva também. O Cabral, o presbítero Douglas Braz aqui em Tamandaré. Aliás, até mandou uma pergunta, depois pode estar retomando no final, se der tempo. O pastor Isaías Silva também, amigo nosso, manda um abraço, manda paz. Irmã Emma Melo, o presbítero Alexandre Batista de Araucária, um abraço. Damasceno Júnior, também manda um abraço para nós. O nosso amigo, o pastor Juarez e a Genilce Fagundes, né? Gente muito boa, Meu né? Olha Deus. aí. Sem contar outros que estão É, curtindo, estão aqui reagindo à nossa live, já estão o, compartilhando. Aproveito e peço aos amigos, né? Faça isso, compartilhe. Não é para que nós fiquemos mais conhecidos, é para que a palavra ela seja manifesta.
uma palavra como esta estamos ouvindo, para nós é um prazer poder compartilhar. Então, você que está nos acompanhando, se você puder, né, é um gesto honroso e também cristão fazer isso para que a palavra possa expandir e atingir muito mais pessoas. Pastor Davi, ah, aí vamos chegar agora na questão do tema mais específico, né? Começou pela a referência bíblica em tempos de crise. Agora, desse momento que estamos vivendo atualmente, pastor Davi, na sua concepção, a Covid-19 é a maior crise existencial e espiritual da igreja contemporânea? O que o senhor pode nos dizer, pastor Davi? Bom, antes de tudo, quero agradecer a Deus pela vida desses amigos e mestres que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra. Pastor Jandiro, por exemplo, é um excelentíssimo professor de Bíblia, escritor de revista Escola Dominical e Amém. amigo Glória a pessoal, Deus. né? Pastor Juarez, que é nossas ovelhas, né? Com muita alegria, com muita honra, que estão hoje nos Estados Unidos. E todos os demais aí se sintam abraçados, todos, né? São bênçãos do céu. E não conheço também, espero um dia tomar café contigo. Mas a questão, a maior crise, olha que pergunta, né? Olha, professor, isso aí teria que chamar um psicólogo para responder esse negócio de crise existencial, espiritual. Eita. Ai, ai. Bom, esse conceito de crises espirituais ou existencial, especialmente, eu acho que no campo da filosofia ele é um pouco recente, né? Não foi cunhado assim de longa data, embora existe desde quando, ao meu ver, de quando a humanidade existe, né? Sempre o homem ele tem um momento de perda de sentido de vida, perda do propósito, perda do valor da vida, né? Sempre teve, por exemplo, quem tirasse a própria vida, né? Quem parasse no caminho. Eis aí os sintomas que têm sido agravados e estão notórios, o excesso de depressão, de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas. Tudo isso aí advém por conta das crises. Eu vejo assim, na verdade, aí o mestre é você, o professor é você, tá, meu amigo? Certo? Mas para mim, né, ninguém entra num problema existencial, numa dúvida existencial ou espiritual, sem haver um pano de fundo, sem haver algo que instigue, um gatilho que provocou aquilo. Né? Eu poderia dizer assim, não sei se estou falando de forma correta. Tá? Na vida, vamos assim dizer, na crise existencial, que seria erga omnes, que seria tocável a todo ser humano. Na espiritual, diz claro, respeito mais àquele que tem fé, no nosso caso, mais ao cristão. Né? Poxa, um cristão entra em crise espiritual, é, é uma pergunta que é simples a resposta, sim, claro. E como se prova isso? Como se comprova isso? Né? Então, primeiro, vamos buscar um pouco exemplos históricos. Né? Vamos pegar lá um livro de Gênesis. Né? Vamos pegar um livro de Gênesis. A maioria já morreram com 75 anos. Né? Mas Abraão foi chamado com 75 anos. Aí, quando ele está com uns 84 anos, talvez, 83 anos, 84, ele entra numa crise. Ele fala, Senhor, e agora? Quem sabe foi aquele momento de corte no seu relacionamento íntimo com a sua esposa. Falou, pera aí um pouquinho, e agora? O que vai acontecer? Verdade. Certo? Senhor, vai ser o meu servo Damasceno que vai... Damasceno é de Damasco, né? Sim. Que vai herdar, ser o meu filho. E Deus olha para ele e fala assim, não, Abraão, de forma nenhuma, mas vai ser um do que vai sair das suas entranhas. Poxa. Aí o que acontece? Nós vemos aí Abraão com 85 anos, ou seja, mais ou menos depois de 10 anos, ele arruma. E agora, como é que nós vamos fazer?
Imagina que trocou essa ideia com Sara. Sara falou assim, olha, é o seguinte, eu não ovulo mais, eu não tenho mais o costume das mulheres, não sou mais produtiva, mas tem a minha serva. Vamos resolver isso. Era uma questão patriarcal que os filhos dos servos era de direito do seu amo, né, do dono. E então cai na besteira justamente de ter Ismael, vamos assim dizer. Bom, por que que Abraão teve esse problema? Porque ele entrou em crise. E agora, qual é o sentido? É uma crise. Né? Quando nós vemos no capítulo 16, aí piora mais ainda, que nós encontramos os embates aí entre Sara, Agar e Ismael. Crise. Tá? Paulo, quando estava na Ásia, ele confessa, escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, que teve momentos que a situação deles era tão grande, tão difícil, a crise, a tribulação. Ele fala de tribulação. Isso é, eu acredito que a pregação do evangelho, a dinâmica do evangelho na Ásia, estava sendo sobremaneira causticante. Eles estavam tendo adversidades fora do comum. Que ele chega a falar o seguinte, que a coisa era tão difícil que eles achavam que não ia suportar, ou seja, que teve momentos que eles a vida. Sim. Tá? Isso é o quê? Uma crise. Tá? É uma crise. Então, quando a gente olha para a história, longe de dizer que a igreja está passando a maior crise. Pode ser do momento não resta dúvida. Mas eu, assim mesmo, tenho uma dificuldade de aceitar que esta crise da pandemia, ela seja a maior do momento. Digo por quê? Se nós formos ver a história, vou citar, por exemplo, 3, Atos 7. Nós vemos o início da perseguição ali fortemente com os pregadores. Estevão é morto. 8. A Bíblia diz que Paulo assolava as igrejas e terminou então após a morte e sepultamento do Estevão, voltando para Jerusalém, a Bíblia diz que dispersou toda a igreja, só ficou os 12. Imagine uma igreja que no primeiro culto 3.000 aceitaram, no segundo 4.000 aceitaram. Então a dinâmica evangelística e o crescimento da igreja foi assustador nos primeiros dias. Ou seja, nós tínhamos aí 20, 30 mil membros naquela igreja com facilidade, sem exagero. Mas se tivesse 5.000 membros, imagine que chega agora a autoridade maior e fala assim, só vai ficar aqui só os apóstolos, todos os demais vão embora, vão perder casa, vão perder o que tiver aqui de bens e some na vida. Tá? E aí? Alguém hoje, a igreja de hoje está preparada para passar isso? Tá. Tá? Quando você encontra, por exemplo, vamos pular uma parte, vamos lá para os 54 depois de Cristo, só assume o poder o satanista Nero, que fica até 68. Poxa, nesse período, os nossos irmãos foram colocados no mastro, no lugar da lamparina que iluminava a cidade, betumado com óleo e ateado fogo neles vivo. E eles ficavam queimando a noite inteira para iluminar Roma. Estamos vivendo crise? Se você pegar as 10 perseguições imperiais, que começa com Nero e vai terminar com a ascensão de Constantino no poder. Nero começa em 54, Constantino sobe ao poder no século IV, 250 anos depois. Foram 250 anos de terríveis perseguições. Aí que nasce as histórias dos coliseus e tudo mais. Eu vou dar um dado. No século XXI, isso é uma estatística que, inclusive, está disponível na internet. Tá? Essa estatística do século XXI foi feita em 2016. Morria, em média, um cristão a cada 6 minutos no mundo. Assassinado por ser cristão. Síria, desde o inverno árabe, cidades inteiras de cristãos são aniquiladas, ora por grupos seculares, ora por fundamentalistas islâmicos, em atentados com cada vez mais envergadura, e em consequência disso os cristãos da região têm se militarizado por conta própria, para ter uma ideia, porque ninguém os protege. Não tem ONU, não tem organismo internacional que fale alguma coisa sobre isso.
É um silêncio Isso, para total, mim, é né, uma pastor? crise. Uma morte a cada 6 minutos. Uma morte a cada 6 minutos. E as pessoas estão assustadas com 150 mortes em 4 meses. E se compararmos, especificamente a questão da mortandade na questão do Brasil, com o mesmo período do ano passado, nós estamos tendo menos morte do que o ano passado. Só fazendo um parênteses, só fazendo um parênteses, deixa eu ver se está aberto aqui os meus dados de agora. Quantas pessoas morreram no mundo da pandemia? Tem O ideia? total, O total. eu posso verificar para o senhor já quer. Me dá um minutinho aí. Claro, é bom para os nossos irmãos Eu vou abrir verem. aqui o gráfico sem fazer propaganda, mas eu acompanho diariamente aqui na Gazeta do Povo. Eles têm um gráfico atualizado. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Já passo para o senhor aí. Tá. Não, eu também tenho aqui, mas pode falar. Aliás, enquanto eu abro aqui, Os nossos pastor, ouvintes precisam saber. enquanto o senhor falava sobre isso, me veio ao coração de que, aliás, é uma pergunta, não é uma pergunta capciosa, mas uma pergunta intrigante, né? Se é a maior crise, Certo. pelo perfil da igreja hoje. Acredito que é uma crise que mostra o padrão que Deus e sua palavra quer que nós estejamos. Você tem certeza que quer entrar nessa seara? É só uma provocação. Bem, aí a gente vai até meia-noite aqui, tocar fogo. O senhor quer Ó, Brasil ou o senhor quer mundo, pastor? será que a igreja de hoje, será que a igreja de hoje é uma igreja nominal ou uma igreja verdadeira? Eita. Aliás, vamos deixar para o final, pastor. Eu tenho uma pergunta aqui de um presbítero que ele deixou. Eu acho que dá para a gente fechar com uma cereja essa Tá, nossa torta. tá. Quanto Você fala no é Brasil? esse ano? Desculpa, eu estou só aqui os dados do coronavírus. Só falo da morte total, né? Não, 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 do coronavírus, do Bom, no coronavírus. Brasil, 85.238. Isso atualizado até ontem. Não, coloque no mundo. Isso é muito pouco, é muita morte, mas é muito pouco com relação à Vamos lá, deixa eu população. pegar aqui no mundo. E quero corrigir aqui uma coisa. Não vai entender que eu sou apático com relação à morte. Toda morte ela leva uma vida, ceifa uma vida que vai trazer dores, sofrimento e angústia. Claro. Tá? Mas só vamos ver. Ah, eu acho que foi só a refilada aqui, pastor. Eu não estou com o total, desculpa. Estou só por país. Tá, eu O senhor tenho tem aqui. aí? Desculpa. Tenho, já consegui abrir. Agora, isso de hoje, tá? 645.338 mortes até agora. É muita morte para uma população de 8 bilhões, mas mesmo assim é muita morte. Agora, você sabe quantas crianças morreram esse ano? Assassinadas no ventre materno, ou seja, por aborto? Até hoje, 24 milhões e 86 mil. Você sabe quantas crianças foram abortadas só hoje, até agora? 82.397, 398, 400. Até o final da noite, até zerar o cronômetro, nós vamos ter mais de 100 mil mortes de crianças assassinadas no ventre materno Meu Deus. por aborto. E alguém vem me falar para mim me preocupar com pandemia, gente? Pandemia é isso. Aliás, o próprio nome, se me permite, o próprio nome pandemia não se aplica. Eu não sou matemático, eu não sou pesquisador da área, mas sim, eu entendo até onde eu estudei que pandemia é quando um sistema ele entra não só da saúde, o sistema como um todo, um país ele quebra. Uma situação, nós estamos verificando, na minha visão muito clara, muito peculiar, muito específica, alguns gráficos diminuir drasticamente para que inflamasse, ou inflasse, perdão, os dados da Covid.
Mas, assim, pandemia é quando o mundo ele entra num sistema, Davi. Eu concordo. O problema nós estamos vivendo hoje é a hiperbolização dos nomes, a má utilização. Inclusive, hoje parece que tudo virou ideológico. Por exemplo, a palavra perseguição. Você não já ouviu membros da igreja dizendo assim, pastor, ora por mim que estou sendo perseguido. Verdade. Aí tá tudo bem, mas qual é o problema? Ah, fulano de tal não gosta de mim, eu acho que está me perseguindo. Me Acho, falaram. me falaram. Bom, pera um pouquinho, tudo bem. Eu não estou desprezando a dor da pessoa, mas utilizar a palavra perseguição não sabe o que significa a palavra. Esvaziou-se, né, o termo, né? Perfeito. É uma inversão de valores, né, total do conceito em si. A semântica não nos permite uma evolução tão drástica desta. Verdade. Então, precisa rever estes conceitos. Então, terminando esse tópico aqui, no meu modo de ver, a pandemia que nós estamos vivendo, ou o Covid-19, como é a pergunta, né? Se não me engano, a pergunta é qual é a maior crise existencial, no caso, o Covid-19, para mim não é. Para mim não é. Tá? Nós temos outras crises, por exemplo, a crise dos assassinatos dos nossos irmãos, que estão morrendo. Imagine, a cada minuto morre um, isso em 2016, e se agravou, se agravou, se agravou muito mais de lá para cá. Isso são dados com pesquisas e dados fundamentais. Agora, veja bem, crises que nós estamos vivendo, a crise política mundial, isso é uma crise econômica mundial, tal, crise. Tá? Agora, para a igreja, eu jamais aceito como sendo a maior crise. Não posso dizer que é a maior crise. Que crise, o Covid, uma crise que é uma doença, uma enfermidade, que na vida do cristão, o pior que ela pode fazer é te matar e levar para os braços de Jesus. Isso é crise? A promoção, né? Não, aí é que está. Pastor, Então, será que a igreja se pode me falar? permite, eu vou fazer um trocadilho, tentar fazer um trocadilho aqui. Talvez, assim, o que alguns estão entendendo ser a maior crise, na verdade, na minha visão muito particular, então não abro debate, é só uma opinião minha. A Covid não é a Uhum. maior crise para a igreja. A Covid é a possibilidade de mostrar que a igreja vive a sua maior crise. Aí eu concordo, 100%. 100%. Ela veio para mostrar. Exatamente. A igreja está Veio para arrancar sintomática. as A mãos. igreja está sintomática, não assintomática, está sintomática. Exatamente. Ó, por quê? Se pegar um pouco a história, né, a igreja ela foi fundamental nos momentos de pandemia, vamos assim dizer. As crises incontroláveis que tiveram no passado. A história nos conta, por exemplo, lá desde o século 3, 4, que houve uma pandemia registrada na história, os crentes era quem tinha coragem de atender os desvalidos, que não tinha medo de ir para cima dos enfermos, de orar, de impor as mãos. De sorte que eles eram taxados até de demônios, de anjos, sei lá de quê, porque tinha naquela época esses dogmas, e o que que acontece? Eles eram tidos como santos, porque não morriam. Como é que eles chegam ali, faz isso e não morrem? Teve um caso na história, não me lembro agora, o irmão, que ele não, acho que foi não sei se foi na crise, na pandemia de 1900 no início do século passado,
né, que no continente africano ele estava fazendo evangelismo lá e ele entrava onde estava gente morrendo e tal, e ele orava. Alguns eram curados, outros não. Mas o que assustava era que ele nunca pegou nenhum sequer um resfriado. E então, depois que passou o surto, ou a pandemia em si, a crise, então foram investigá-lo e tiraram, coletaram o sangue dele e colocaram em contato com o vírus. E na hora que o vírus batia no sangue dele, ele queimava, fazia tchum, queimava. Uau! Lindo, hein? Tá? Agora, hoje nós estamos vendo o quê? A igreja está fazendo o quê? É. Tá refém. Exatamente, exatamente, certo? Não, proteger tudo bem. Só que o problema, a igreja, como diz, a igreja somos eu faço parte da igreja, eu sou o templo, vamos assim. Eu tenho um conceito muito claro de templo e de igreja. Tá? Eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Igreja somos nós, é a coletividade. Tá? Não tem igreja de um só. Exato. Sorte que Jesus já falou, enquanto tiver 2 ou 3. Então significa o quê? Mais de um. Tá? Isso é igreja. Igreja Eu sou pressupõe a templo. comunhão, né? Bom, exatamente. Pressupõe comunhão. Koinonia, que é aquilo que nós encontramos já estampado no livro de Atos. Então, nesse sentido, como que a igreja está agindo? Por exemplo, no momento de dor, o reflexo agora, esse evangelho de Facebook, ou esse evangelho de redes sociais, não me encanta, certo? Isso está fazendo pessoas muito hipócritas, vivendo uma capa. A pessoa curte lá que está alegre e ela está chorando. A pessoa compartilha simplesmente porque está querendo fazer moral com aquela pessoa que postou aquilo. Certo? Quer dizer, vivendo o quê? Um anticristianismo. Um anticristianismo. Uma farsa. Uma farsa. É. Uma farsa. Então, precisa a igreja rever isso. Por exemplo, por que que o evangelho, a perseguição, ela só sempre, é histórico isso. A perseguição, ela só potencializou o crescimento da igreja. De sorte que quando Constantino assumiu o poder, ele falou para primeira, ele foi muito inteligente. Ele perguntou: "Pera um pouquinho, como que um povo que está mais de 200 anos sendo perseguido, jogado para os leões, assassinado, colocado para fazer tocha nas cidades, e esse povo sobrevive? Só aumenta, só aumenta. Hum. Tem alguma coisa, eu preciso ser aliado desse povo. Ninguém vence esse povo." Tem um segredo aí. Aí que está. Ele pensou. Tá? Quando a igreja foi dispersa em Jerusalém, a Bíblia diz que por onde iam, em todas as partes, pregava o evangelho de Cristo. E assim o evangelho chegou na Mesopotâmia, 850 quilômetros, 900 quilômetros, 1000 quilômetros. O evangelho se expandiu por conta da perseguição. Tá? Então, quer dizer, nós estamos vivendo este momento e as pessoas estão confundindo. Tá? Estão utilizando as palavras, estão tirando proveito político, estão tirando proveito humanos, mas e bíblicos. Aliás, se me permite, pastor, eu acho que dá para fazer uma conexão. O senhor acabou de falar aí, né? Essa reciclagem, reaproveitamento de uma situação para outras demandas. Eu queria já, se o senhor permite, pastor Davi, fazer a conexão com a próxima questão, é possível? Claro, não, tô. Então vamos lá, aproveitando aqui esse intervalo, né, enquanto eu tomo um golinho d'água aí, um abraço para o nosso amigo, o Diógenes Vicente, lá de Paranavaí, um amigo meu, cresceu junto comigo lá em Paranavaí, músico de altíssima qualidade,
Uma Marilza Aparecida foi minha aluna de teologia, de missiologia. A irmã Adriane Monteiro, esposa do evangelista Ivo, aqui em Tamandaré. O Agnaldo Gonçalves, nosso amigo. E a irmã Fabiola Barros, uma ovelha minha também. A minha esposa também está nos dando audiência, né? A honra da sua audiência, enfim. Temos vários amigos aqui, pastor, nos acompanhando. Para mim é muito honroso, né? E aqui eu estou me deleitando, né? Maravilha. Pastor Davi, Maravilha. Sim. especificamente, na sua visão, se quais os principais impactos desta quarentena na igreja atual? Talvez eu possa ver algum impacto positivo, negativo, enfim. Como é que o senhor percebe quais seriam os impactos desse momento que estamos vivenciando hoje para a igreja contemporânea que estamos fazendo parte? Eu acho que é uma coisa difícil de mensurar, porque só vamos saber depois do estrago ou da solução, depois do processo, né? O resultado, geralmente, a gente só tem depois de todo o processo, né? Depois que passa. Os impactos imediatos é aquilo que todos nós já estamos sofrendo, né, e vivenciando. Por exemplo, o isolamento social, né? O isolamento social, ele trouxe algumas coisas graves, como não poderia ser, porque o ser humano, ele foi projetado por Deus e criados por Deus para ter comunhão, Exatamente. né? Para viver em comunhão. Então, nós vemos aí esse isolamento descabido que em nenhum lugar do mundo funcionou. Tá? Isso demonstra uma coisa muito forte que chama-se falta de educação, porque quando um ministro, um secretário de saúde, um governador, uma autoridade em si, vai para a televisão pedindo, pelo amor de Deus, lavem as mãos, tá feia a coisa, não tá? Convenhamos, né? Não, não. Lavem. O que a nossa avó diria, pastor Davi? Ela pegaria uma palmatória e fala, moleque sujo, toma um banho agora. E a gente ia lá pro córrego com sabão de barra, que matava era tudo. Verdade. Que situação que chegamos, hein? Então, quer dizer, que situação que nós chegamos. Meu Deus. Eu acho que, por exemplo, alguém estava comparando. Ah, pastor, por que não copia um modelo que aconteceu no Japão, na Austrália? Estou alguns países que não teve isolamento social, teve distanciamento, teve alguns cuidados tal, naturais que deveria ter, mas não teve o isolamento, não parou tudo, como, por exemplo, nós estamos parados há 4 meses, vamos assim dizer. Aí eu perguntei, mas peraí um pouquinho, qual é a educação deles lá? Verdade. Lá um professor apanha na escola? Lá um pai é agredido e fica por isso mesmo? Lá um pai é convidado pelo conselho tutelar ou vai é, no, 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 na delegacia para responder porque foi corrigir o seu filho? Que, diga-se de passagem, estava precisando era de apanhar muito, não pouco. Não que eu aqui estou defendendo violência, entenda isso, certo? Mas é uma inversão de valores. Um professor, por exemplo, fala assim, você não vai vir na aula amanhã porque você vai ficar de castigo. Aí vem uma autoridade baseada e lastreada numa lei e fala assim, ou o aluno vem ou o professor é demitido. Isso chama-se deseducação. Necessário da população. Tem um dado interessante. Os judeus depois foram perseguidos por conta disso, porque quase ninguém dos judeus morreram. Eles foram investigar, né? Porque sempre
simples. Os judeus tinham, e têm até hoje, o ritualístico de lavar as mãos 3 vezes ao dia. Está me Sim, estou ouvindo? ouvindo. Teve um pequeno delay Ah, aqui, por causa da conexão, mas estou ouvindo, pastor. Pode continuar. Desculpa. ok. 3 vezes ao dia. Foi esse o segredo. Higiene. Básico. Higiene. É obrigatório, por exemplo, eu ter uma lei que me obrigue a usar uma máscara, irmão? Que me obrigue a usar um álcool em gel? É. Veja bem, um país, quanto mais leis ele tem, ou seja, uma sociedade, quanto mais leis ela precisa e tem para poder regular os seus movimentos, é sinônimo de ausência de caráter. Você só faz as coisas certas por obrigação. Vergonha, hein, pastor? Então, o maior impacto. A vergonha é vergonha, dá para usar máscara. Hoje está propício usar máscara. Não, eu digo, vergonha minha, acho que a nossa, de fazer parte Ah, desse povo, né? Embora que eu não estou exato. nessa situação, mas assim, é o que nós vivemos, lamentavelmente. Alguém pensou nisso? É. É o reflexo. Não vai melhorar. Ney, não vai melhorar, meu amigo. Aliás, se permite, pastor Davi, Porque a sociedade ela é composta de pessoas. se Hã? me permite, essa expressão toda não vai melhorar. Claro. Volta e meia eu tenho. Eu sou muito observador, até porque a gente é psicólogo, né? Eu vejo aí nas redes Ah, sociais, na televisão, né? Sairemos mais fortes dessa. Mas assim, baseado em quê? Se o pessoal reclamava que não tinha tempo para ficar em casa com a família, e agora está aí há 120 dias, né? E aí os problemas aumentaram, né? Estão mais violentos, ou a violência está se manifestando porque agora estão próximos. Que mais fortes são esses? Né? O que o senhor mencionou, a parte básica, a educação, os princípios, os valores. Uma nação, né, um povo onde os valores são questionados, aliás, sequer são, em alguns aspectos, são adotados. É muito profundo isso, pastor. sim. Precisa se mudar a base da sociedade. Por quê? Nós tivemos esse período todo aí, esses últimos, vamos colocar 30 anos, 25 anos, nós tivemos aí uma desestruturação da célula máter, da família, tá? A família, ela foi totalmente desestruturada. O ensino, ele foi levado para o hedonismo, tá? Infelizmente, as nossas, que vergonha eu pegar uma foto de uma universidade, filmagem de universidades, onde virou porões de drogas, Verdade. universidades pichadas, que o centro de saber, o templo, para nós é o templo da educação. Sim, Veja bem, a educação, e por que isso? Iraí tem um fundo religioso, um fundo ideológico. sim. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é Deus de princípios. Então, por exemplo, você pega Deuteronômio capítulo 6. O que o Senhor fala para os israelitas no compêndio ali, no término do prólogo da lei? Ele diz assim, olha, estas palavras que hoje te ordeno, ensinarás e as encarás nos teus filhos, Shema. sentado em casa. Shema Israel. Shema Israel, Elohim. Adonai Elohim. Amém. E aí? Tá? Ouve Israel, É. o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Começava por aí. Hoje é o quê?
fica dizendo o país tem 60 milhões de evangélicos. Cada vez que eu vejo essa estatística, me dá vontade de colocar uma máscara de vez, só deixar os botoquinhos dos olhos para ninguém me reconhecer. Como é que um país com 60 milhões de evangélicos não controla a corrupção? É. Que evangelho é esse, né? Ah, então quer dizer, e isso só está demonstrando o que, na verdade, as vísceras dessa estrutura, e a igreja não está fora. Aí, qual é o impacto? Nós estamos sofrendo esse impacto. Famílias, certo? Ontem eu recebi uma mensagem, certo, de uma pessoa que mora distante aqui. Pastor, ora agora para o meu marido, coloca nos grupos de oração aí, que meu marido, ele levantou hoje com sentimentos suicidas, com os pensamentos suicidas. Isso é o retrato de muitas famílias que tem por aí. Aquilo que tu acabou de dizer. Cadê a unidade da família? É. Hoje uma família de dois não consegue ter unidade. Dois e um filho piora tudo. Se formos olhar 40, 50 anos atrás, os nossos patriarcas, os nossos antepassados, tinha 15, 16, 17, 20 filhos. E um por um, bença pai, bença mãe. É. Jesus. Então, esses, esses impactos menores que a gente vê, que são os efeitos colaterais, como que, claro, surte um efeito, às vezes, negativo na dinâmica da pessoa, da igreja, né? Por exemplo, a mudança nas liturgias dos cultos. Hoje, por exemplo, imagine, pode fazer um culto, você tem um culto menos, você tem 50 pessoas, vamos assim dizer, na igreja. Você não consegue ter 50 pessoas numa live, num culto. É. As famílias não se... Oh, espera um pouquinho. Agora é a hora do culto. E sabe o que vai acontecer, Ney? As pessoas vão colocar coisas dentro desse horário. E aí, quando o culto voltar, eles não voltam mais para o culto. Exatamente. Aí fica mandando mensagem. Pastor, vai gravar? Depois eu assisto. É. Culto não é isso. Culto não é assistir. Aí nós não temos cultuadores, adoradores. Nós temos assistente de palco e assistente de culto. Pastor Davi, uma constatação que eu tenho acompanhado é que, assim, essa lei dos 30%, por exemplo, aqui em Tamandaré está 30% da capacidade dos assentos da igreja, ou seja, na média, a cada três, um. Aí, no primeiro instante, né, a preocupação dos pastores, mas aí os demais irmãos que não vão poder vir. Eu imaginava, eu sonhava, né, de que haveria uma disputa ferrenha para vamos os 30% para estar ocupando. Não tem acontecido isso todos os cultos. Tirando talvez aí a questão da ceia do Senhor, que é claro, né? Graças a Deus ainda é o ponto alto da nossa liturgia cristã, mas os cultos regulares, para alcançar esse percentual, e eu digo pessoalmente falando, né? Não posso dizer para os outros, digo por mim, é lamentável que eventualmente a gente acompanha de que até essa semana eu compartilhei, né? Se você já foi na padaria, se você já foi no abastecer o carro, se você já foi no mercado, você pode ir na igreja, se você não está no grupo de risco ou terceira idade e tudo mais, né? É uma vergonha, pastor. É uma vergonha. Não é uma contestação triste, que nós tínhamos, aí é que está, a igreja, outro tema para uma live aí, né? Igreja ou clube social? Muito boa, hein? Aliás, vou deixar para a segunda live, que tal? Já tô te convidando. Tá? Então, é muito preocupante isso. É. Agora, a nossa preocupação maior é o seguinte, isso revela uma coisa, quantos estão preparados para a vinda de Jesus? Isso é fruto de um evangelho que abandonou a volta de Jesus, abandonou a, 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 o pecado, que o pecado ainda continua sendo pecado. É. Quantos mais não pregam sobre o pecado? Pastor Davi, desculpa estar interrompendo as suas respostas aí,
Eu preguei agora, quinta-feira, pastor, na nossa igreja, e abri o coração. Eu falei assim que eu fiz uma volta e meia, né? Eu às vezes brinco um pouquinho com a minha rede social, tal, uma brincadeira sadia, claro. E eu tirei uma foto numa Uhum. rua aqui no centro de Curitiba, próximo do meu trabalho, do meu consultório, e por conta da pandemia estava vazia, eu fui lá rapidamente, fiquei na rua, tirei uma foto. Aí coloquei e fiz a versão, uma alusão àquele hino, né? Famosíssimo, O Rei Está Voltando. Pastor, Uhum. assim, com o coração sangrando, eu vi teólogos discutindo, né? Mas votando quem? Votando quando? Votando para quê? Quer dizer, perguntas evasivas, só que são perguntas feitas por quem conhece, lamentavelmente. Pior do que aquele que é ignorante por não saber, no meu entendimento, é aquele que conheceu, aprendeu, bebeu da fonte, da palavra, e agora ele distorce. O arrebatamento hoje é um assunto estranho, não por não conhecer, causa estranheza. Essa é a minha colocação, desculpa aí. Talvez mais um desabafo. Não, não, eu acho que nós estamos na hora de expor isso. Tem que voltar. A geração da década, por exemplo, até a década de 80, 90, era uma geração que convidava pregadores que falavam sobre escatologia. Quem não se lembra, por exemplo, de Napoleão Falcão? Vamos colocar dos nossos. Quem não se lembra de Gilmar Santos? Quem não se lembra de Genésio dos Santos? Exatamente. E olha que eu sou novo, hein? Nós somos Isso para novos. citar alguns. Nós somos novos. Não, é da nossa Sim, geração, meu amigo. exato, tô brincando. Não é, o pior é isso. Olha só, há 30 anos atrás, eu tenho 27 anos de pastorado. Tá? 27 anos. Eu trabalho com liderança desde 1985. Tá? Então já tem 35 anos. Tá? Eu comecei a trabalhar na área de liderança. Veja bem, como que nós vamos conciliar isso? Nós crescemos assim. O irmão vai ter vai fazer aniversário. Falava assim, não falava assim, vai ter bolo, falava assim, quando que vai ser o culto de ação de graça? Exatamente. Fazia um aniversário de 15 anos, uma debutante, vamos assim dizer, usando o termo atual. Era uma cerimônia. Nós temos, inclusive, um manual de cerimônia escrito por Orlando Spence Boyer, que foi o best-seller, certo, das Assembleias de Deus em termos de cerimonial. Né? Inclusive, ele foi implementado numa Bíblia, acho que, se não me engano, na NVI, se não me engano, ele foi implementado nela. E lá tinha assim, olha, 15 rapazes, 15 moças. Cada um vai citar, na hora da entrada da menina, que está completando 15 anos, cada um vai recitar um versículo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venha os mau dia, gritava outro. Jovem, deleita o teu coração, anda pela vista dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. E assim ela ia entrando e ouvindo a palavra de Deus. O pastor lá na frente, quando chegava, fala, minha filha, os seus pais agora estão te anunciando para a sociedade que tem uma moça dentro de casa. Você vigia. Gostei do tom. É, Aí evoluiu, nós estamos evoluindo. Hoje você vai fala, pastor, está aqui um convite bonito, tal, chique. Vai ser aonde a festa? Não tem culto mais. Ah, vai ser num salão assim, 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 assim. A igreja não precisa mais. é, Aí quando o pastor chega no salão, tá lá o chuque, 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 jogo de luz e tudo que. verdade. Aonde eu posso me sentar para ser educado?
certo? Espiritualmente você está arrasado, destruído. Mas você é educado, quer honrar a família que te convidou. Ah, não, tem uma mesa por ali. Vem cá, senta lá na mesa. Aí você fica lá, tuque, 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 e drinca, e aquela coisa toda. Não, mas isso aqui não tem álcool não, pastor, é só aqui, é uma cópia do mundo sem álcool, tá bom? Fica tranquilo. Aí daqui a pouco, gente, chegou a hora, vamos cortar o bolo e tal. Mas antes, vamos convidar aqui. Ô, pastor, dá para fazer uma oração bem curtinha? É. Já condiciona, né? Você comprava um É, carro, você ia fazer uma viagem, você chegava o pastor e fala, pastor, estou pensando em fazer uma viagem. O senhor não ora por mim para ver se é da vontade de Deus? Hoje, obreiros viajam, não vem no culto, e você, irmão, onde você está? Ah, pastor, eu tive que fazer uma viagem, tal, estava programada há 6 meses. é quase incômodo, Está né? nem aí para o culto, meu Deus. É, Quer dizer, para essas pessoas não está fazendo falta o culto. exatamente. Que diferença faz? Ah, só está revelando. É. Então, voltando à fala que o amigo fez há pouco tempo atrás. A igreja, a pandemia só revelou. A igreja passou por um processo, certo, destrutivo, degenerativo, certo, que não está apresentando Jesus ao mundo com shows, mega eventos para juntar multidões, para dar ibope, mas não para o nome de Cristo ser glorificado. Se você pegar uma foto de 1950 ou um vídeo, você vai ver Billy Graham lá no Pacaembu, com 200 mil pessoas, 100 do lado de dentro e 100 do lado de fora, e ele largando o porrete, falando a verdade da palavra de Deus. Se você quer ir para o céu, se você tal, tal. Hoje, para juntar um povo, é para ter show. Vai ter um louvorzão, É. uns hinos totalmente divorciados da Bíblia, que não posso dizer que é hino, que é louvor. Ela me desculpa, isso não é desabafo, não. Isso é uma contestação. Quem quiser concordar comigo, concorde. Quem não quiser, não é problema meu. Vou fazer o quê? Verdade. Eu estava numa reunião de obreiros certa vez, eu peguei um versículo e li. Um obreiro se levantou lá e falou assim, pastor, isso é verdade que está escrito esse versículo na Bíblia? Meu Deus do céu. Que isso? Pastor Davi. Para onde vamos, hein? Eu quero ir para o céu. Eu quero e quero te ver lá, tá? Vamos, vamos. Se não formos juntos, né? A parousia que não estão falando. E eu, com todo respeito, porque tem alguns amigos também que são sabatistas, eu não sou batista, mas eu estou pregando o advento de Jesus, só não marco a data, evidentemente. A parousia é um fenômeno, a parousia é uma doutrina. Jesus vai voltar. Pastor, e assim, eu tenho dito para os irmãos, né? Só não percebe aquele que não quer ver, porque hoje a igreja, sim, os que não querem ver. O mundo, talvez porque não sabe, compete a nós anunciar a eles. Os sinais estão se multiplicando, estão aí, visíveis. Não precisa fazer nem uma análise teológica, uma inferência, não precisa fazer inferência. Está aí, claramente. Eu acho que é uma das piores Ah, denúncias claras de que estamos no tempo do fim é que quem conhece a palavra e quem está no meio está distorcendo. É a comichão nos ouvidos. Mas nós vamos chegar lá, pastor. Em nome de Jesus. Chegar olha, junto. meu amigo, é o seguinte. Bom, antes da parousia tem o harpazo, né? Então, eu estou esperando já o harpazo. Qual é a diferença? A parousia, a menos que, veja bem,
aqui sem dogma teológico, vamos assim dizer. Esses dias eu vi um teólogo falando assim, de graduação fenomenal, Mackenzie, dizendo assim, você que é crente, que está esperando arrebatamento, tira o seu cavalinho da chuva. Estou parafraseando. Sim. Se prepare para a grande tribulação. Meu Deus. Bom, eu vou dizer uma coisa, eu estou preparando para ir para o céu, tá? Pelo arrebatamento. Agora, tem uma coisa. Mas qual é a diferença, então, de harpazo para parousia? A parousia é aparecimento visível, certo? É aparição pública. Né? Essa palavra, esse termo grego, era utilizado para aparição pública. Ele apareceu. Né? E qual é a diferença para harpazo? Harpazo é a linguagem que Jesus usa para os ladrões. É aquele que arranca, que tira com força. É aquele que tira inesperadamente. Então, isso, por exemplo, porque eu, como um cristão, e acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que Jesus, ele virá buscar a igreja e dará o start à grande tribulação. O sumiço da igreja dará start à grande tribulação. Porque o Senhor, ele vai derramar. E a grande tribulação não quer... o Senhor, ele revelou a Daniel. 70 semanas estão destinadas para o teu povo. Nós estamos no intervalo da 79ª e a 70ª semana. Ou seja, estamos entre a 69, que terminou com Cristo na cruz do Calvário, e isso aí é uma linha que não tem como refutar, uma linha cronológica fantástica, certo? E ficou esse lapso temporal, que é o período da igreja, a dispensação do Espírito Santo, da graça que o Senhor deu a este mundo para preparar um povo especial, zeloso de boas obras. Essa é uma oportunidade única. E o que o povo está fazendo? Está desprezando isso. Estão gostando tanto da terra que não querem saber do arrebatamento da igreja. Tá? Quando é que vai ser as bodas do Cordeiro? Quando é que vai ser o bema, o tribunal de Cristo? Paulo fala. Né? Quando é que vai se cumprir o Salmo, se não me engano, 24? Rei da glória. Abrir portas eternas, então Jesus estará entrando com a sua noiva no céu dos céus, toda senhor? É lindo esse salmo. Toda paramentada. Lindo, lindo. Eu aguardo esse dia ansioso. Eu aguardo esse dia hoje. Amém. Glória a Deus. Então, quer dizer, é isso que nós temos de viver, na esperança da vinda do Senhor Jesus. Todos os grandes aqui, grandes momentos da igreja, vamos assim dizer, não vamos nominar. O sentimento era, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E hoje a igreja está vivendo o quê? Ela está preparando-se para quê? Para viver nessa terra? Ela está se preparando para juntar tesouros nessa terra? Ela está se preparando para anos nessa terra? Está buscando a pílula da juventude nessa terra? Mudou o endereço, né? Mudou o endereço. E aí o que acontece? Que evangelho é esse que essa pessoa ela se converteu? É uma coisa interessante, falando em evangelho. Hoje as pessoas aceitam Cristo como Salvador, vamos assim dizer, aceitam a Cristo. Vamos para a igreja, vamos usar o termo comum nosso, né? Vamos para a igreja. Aí a pergunta, e agora? Não, aí ela fala assim, não, eu quero ser pastor. Como é que eu faço para ser pastor? Que visão. Verdade. Né? Há 30 anos atrás, há pouco tempo, há 30 anos, na nossa idade, na nossa época, quando a pessoa aceitava Jesus como Salvador, a primeira coisa que ela recebia era uma lista de nãos. Se a partir de hoje não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, pode fazer aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa perguntava, mas o que eu posso fazer? Você pode vir nos cultos públicos, não podia vir em culto de porta fechada. Você pode vir na escola bíblica dominical.
você pode vir nas vigílias buscar o batismo no Espírito Santo. Você pode se preparar para ser batizado e realmente ser membro da igreja. Exato. Mudou um pouquinho, né, pastor? Só um tiquinho. Espero que essa mudança toda não tire muito dos céus. Pastor Davi, Fala, meu amigo. só para lembrar o senhor, quer dizer, só para informá-lo, né? E eu nem tinha percebido, Peraí, já está quase 2 horas nós de estamos live? 1 hora, Peraí, quase 2 horas de 1 hora live? e 40 minutos. 1 hora e Misericórdia, 35. Jesus. Abusamos da paciência dos nossos irmãos. Falar em irmãos, pastor, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço, né? O Rodinei Câmara, a irmã Sheila Franciscone, o irmão Celso Dias também está nos acompanhando, estava, né? Porque nesse período todo o pessoal entra, sai, claro, a gente entende isso. A irmã Olga Alencar Batista, a irmã Graciele Dobinski, a irmã Luzia Silva, o irmão Epaminondas Batista, o irmão Carlos Rocha e a sua esposa, a vereadora Noêmia Rocha, também manda um abraço para o senhor, pastor. A irmã Cristiane Panizo, Que bem. lá do São Brás, amiga da nossa família. A irmã Heloína Cassimiro, do Rio de Janeiro. A irmã Luzia Silva. O irmão Everton Desonetti. A irmã Alessandra Batista. Enfim, muita gente boa aí, pastor. Alguns, inclusive, estão conosco desde o começo. Aliás, eu ficaria também. São heróis. Né? A gente terminou fazendo um culto aqui hoje. O culto da palavra. Olha, esse Epaminondas Batista aí, esse servo do Senhor, me conhece, eu era criança. Ele já deve ter aí quase 70 anos já, viu? Manifeste-se, irmão Epaminondas. Eu conheci ele ainda em Glória Dourados, se não me engano, em Glória Dourados mesmo. Deixa eu ver aqui. Ele citou, eu acho. Me conhece, eu era conheceu meus pais, né? Conheceu meus Que pais. maravilha. Pastor Davi, já estou adiantando aqui, né? Nós temos que marcar uma segunda live aí, né? E já tem até, inclusive, o tema dela que o senhor mesmo sugeriu, né? Enfim, eu queria pedir para o senhor, pastor Davi, uma palavra final de esperança, de encorajamento, não só para os nossos amigos que nos honram com a presença, a audiência, a companhia agora, mas também os amigos outros que vão nos assistir na sequência. Depois eu vou salvar essa live, vai ficar aqui no Facebook. Também quero depois também deixar no meu canal lá no YouTube. Aliás, eu vou aproveitar aqui, pastor, um momento, pedir para os meus amigos, né? Eu tinha um canal que estava desabilitado, estava lá parado, e eu agora estou reativando. Eu quero postar algumas mensagens lá. Inclusive, essa live vai estar também lá no meu canal, tá bom? Lá no YouTube, Ney Moreira, entra lá, tá bom? Assine, vai ser uma benção. Queria, pastor, que você nos deixasse para nós, pastor Davi, uma palavra de esperança, de encorajamento para a igreja que está aí, né? Para além de tudo isso, estamos vencendo os sintomas de uma igreja doentia, mas também sabemos que no cerne desta igreja que se apresenta doente, existe uma igreja viva, a igreja invisível, aquela que resiste ao tempo, inclusive, de pandemia. E penso que a pior pandemia não é a do corona, com todo respeito a quem está doente, e respeito mesmo ao sentimento aos que perderam, inclusive agora, né? Muitos amigos, pastores, idosos que faleceram, o nosso sentimento aqui. Mas, assim, o que nos entristece é a pandemia espiritual, né? Essa apatia espiritual, é uma letargia, é um vírus que se instalou no sistema espiritual da igreja e ela hoje, do ponto na minha visão, né, ela se apresenta muito letárgica. Mas existe o remanescente. Eu queria que o senhor nos deixasse uma palavra para essa igreja que sofre, que chora e que aguarda a volta de Jesus, pastor Davi. Nos abençoe com a palavra final e depois também ore por nós também, pastor. Amém. Olha, irmão Neir, irmãos que estão nos ouvindo, o versículo que me vem à mente é de Efésios, Efésios capítulo 6. O versículo 10 diz: No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém.
O verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glória a Deus. Não desista, a palavra é essa. Primeiro, esses textos nos dão a garantia de que as armas que o Senhor nos dá, elas estão disponíveis para nós. Depende de nós irmos até Ele e pegarmos. Amém. Deste encorajamento, de mudar o nosso foco, conversar com Deus, andar com Deus, viver com Deus. O segundo conselho que esse texto nos traz é resistir nos dias maus. O conselho é: toma arma para resistir nos dias maus. Só que eu sempre digo que o problema maior é o dia depois do milagre. É o dia depois que você recebe a bênção. Porque aí você baixa a sua guarda, vai festejar e o inimigo pode tomar a sua vitória. A guerra, as estratégias de guerra sempre foi assim. Todos aqueles que vacilaram perderam. E a Bíblia diz assim: permanece firme, ou seja, persevera. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Então persevere. Meus irmãos, não desista. Para um pouquinho para pensar na atual situação sua espiritual. Deixa a pandemia, deixa o noticiário, deixa jornais. Isso é bom? É, para você estar um pouquinho inteirado do que está acontecendo? Sim, mas se isso estiver fazendo mal, esquece. O maior e melhor é esse aqui. Amém. Esse sim. Como dizia os nossos patriarcas, fechado é apenas um livro. Aberto é a boca de Deus falando. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Davi. O senhor pode nos abençoar com uma oração, pastor Davi? Amém. Vamos orar. Para os Servo nossos ao dispor, amigos. tá? Creio que alguns estão talvez enfrentando momentos difíceis, né, em casa. Talvez aí alguns estão desempregados, foram talvez aí colocados, né, numa quarentena e quem sabe enfrentando dificuldades diversas. Talvez alguns também enfrentando alguma perda eventual. Nos abençoe com uma palavra de oração, pastor Davi. Amém. Paizinho querido, no nome do teu amado Filho Jesus, Amém. quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que foi me facultada, Senhor, pelo teu servo, para juntos nós falarmos de assuntos tão importantes, Senhor. Peço a ti perdão, Senhor, se em alguma coisa falhei, Senhor, ou não transmiti segundo o teu conselho e a tua vontade. Que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, ó Senhor eterno, através deste canal, abençoar cada vida que está nos ouvindo. Amém. Pai, eu oro agora pedindo, em nome de Jesus, abençoa as autoridades constituídas, Senhor, da esfera federal, sejam iluminados, Senhor, para que tomem, Senhor eterno, as decisões acertadas, pois afinal, Senhor, uma decisão, Senhor eterno, comandará a vida de milhões de pessoas, para o bem ou para o mal. E que eles venham, Senhor eterno, tomar decisões acertadas. Senhor eterno, aos cientistas, Senhor, que possam ser iluminados e terem, Senhor, a descoberta, Senhor, de uma vacina ou de um medicamento que venha, Senhor, socorrer aqueles que estão necessitados neste momento, Senhor, tão difícil. As famílias, Senhor, que têm perdido seus entes queridos, ou que estão, Senhor eterno, neste momento em isolamento por conta da infecção, ou porque, Senhor eterno, estão desempregados, foram atingidos de alguma forma, Senhor. Vem agora, Senhor, entrar nessas famílias, nesses lares, dar convicção de que, Senhor, nesta vida tudo passa, Senhor. Tudo nesta vida tem prazo de validade. Tudo nessa vida tem tempo determinado. A tua palavra nos diz em Eclesiastes 3, debaixo do sol há tempo determinado para
cada propósito. Sim. Assim, Senhor eterno, sabemos que todo este mal é um momentâneo. Ó Senhor, oro pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Ó Senhor, pelos pastores, Senhor eterno. Ó Senhor eterno, pelos evangelistas, os presbíteros, aqueles que lidam, Senhor eterno, com as ovelhas do teu redil. Amém. Abençoa cada um, Senhor, cuida deles. Senhor, não permita, Senhor eterno, que nenhum mal chegue à tenda dos teus servos. Ó Senhor eterno, nós oramos. Ó Senhor, pedindo a tua bênção sobre o nosso amigo e irmão em Cristo, Senhor, irmão Neir. Sua esposa, Senhor eterno, filhos, ó Deus. Ó Senhor eterno, sobre a sua vida, derrama a sua bênção, a sua paz e dele segurança, para que o teu nome seja glorificado cada dia mais. A todos os nossos ouvintes, Senhor eterno, os de perto e os de longe, ó Senhor eterno, que eles sejam abençoados e que abençoados permaneçam e que desperte a cada dia, Senhor eterno, para receber de ti a tua porção, a tua graça e o teu favor. Assim nós oramos, certo, Senhor da vitória. Abençoa as nossas vidas, meu lar, minha família, a igreja, Senhor eterno, que estamos cuidando, Senhor, para o Senhor, que todos sejam guardados por ti e abençoados por ti. Assim nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus, teu amado Filho, Pai, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Pastor Davi, a minha eterna gratidão, uma vez mais aqui quero deixá-la publicamente manifesta. Mais alguns irmãos, né, também manifestaram aqui nas redes sociais. Alguns a gente acaba não tendo acesso aqui, muitos entraram, alguns curtiram, outros compartilharam, alguns comentaram. Importante, assim, que para além, né, do prazer de poder ouvi-lo, pastor Davi, você sabe que isso é verdadeiro, nós falamos de Deus, né, e creio que muitas vidas e famílias estão sendo e serão abençoados porque ainda vão ter acesso a esse material, vai ficar aí para a nossa posteridade. Obrigado de coração, também agradeço além do irmão, deixo um abraço para a pastora Raquel, também a família e a Igreja Madureira, que eu tanto amo, né? Aos nossos amados irmãos e amigos que eu conquistei em função da nossa amizade. E eu espero que o meu segundo convite possa ser aceito pelo senhor numa data futura, pastor Davi. Estou à disposição, estou aqui, servo para servir. Eu só sirvo para isso, não sirvo para mais nada. Tá certo. Obrigadão, pastor. Tenha um sábado Deus abençoe, maravilhoso, tá Amém. bom? Nos vemos aí em breve, se Deus quiser. Forte abraço. Amém. Forte abraço. Amém. Obrigadão. Deus abençoe. Amém. E os amigos, fiquem com Deus. Obrigado também mais uma vez, tá bom? Tenha um final de semana ricamente abençoado.